Iniciando com Bernardo Fabiani, um pouco sobre ele, CEO da Terra Magna, diretor executivo da Terra Magna, empresa que trabalha com soluções que conectam o mercado de capitais ao agronegócio, desenvolvendo sistemas tecnológicos de avaliação e mitigação de riscos de crédito e de taxa, que servem de base para a validação dessas operações. Bernardo traz para o agro a experiência como pesquisador no Instituto de Estudos Avançados, como mestre em eletrônica e computação e como graduado em engenharia eletrônica, ambos pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA. Passo agora a minha palavra para o Bernardo. Muito bem-vindo, Bernardo, e obrigada pela sua presença. Luísa, muito obrigado pelo convite, é ótimo estar aqui. Acho que, nesse sentido, eu acabo sendo um estranho no ninho. Eu sou engenheiro eletrônico, não sou engenheiro agrícola. Acabei, todavia, emprestando essa paixão que vocês têm pelo agro e, desde 2016, tenho atuado muito pesado no setor. Só rapidamente, deixa eu dividir aqui a minha tela, só para a gente poder conversar. Acho que o pessoal que fez o contato com vocês foi muito mais gentil do que eles costumam ser. Na apresentação vai estar como eles geralmente falam. Então, falar sobre a Terra Magna é falar sobre o insumo mais importante da agricultura. A gente não está falando de defensivo, a gente não está falando de adubo, a gente está falando de crédito. Crédito, sendo, digamos assim, o insumo base para todos os demais, ele acaba sendo essencial para a atividade do produtor. Porque com crédito, você consegue adubar uma lavoura, você consegue protegê-la, fazê-la crescer e até mesmo irrigá-la. Então, a provocação que eu faço geralmente no começo tem muitas pessoas que amam o agro, adoram o agro e não sabem ao que o agro é movido. Naturalmente, trabalhar de sol a sol com o produtor rural é muito importante, mas você precisa de alguém que forneça os insumos, alguém que forneça o crédito para eles. E Terra Magna endereça justamente a falta de crédito ou a carência de crédito que a gente tem no mercado brasileiro. Antes disso, vou falar um pouquinho sobre o meu histórico. Eu sou cofundador da Terra Magna. A gente começou em 2016, na verdade, em 2017. Me formei em engenharia eletrônica pelo ITA. Fui milico durante 4 anos e saí justamente para fundar a Terra Magna. Minha área de especialização é engenharia de micro-ondas, não necessariamente micro-ondas da cozinha, mas em radares de comunicação e também em satélites imageadores, que é uma tecnologia que a gente usa hoje na Terra Magna. A Terra Magna fica em São José dos Campos, aqui no interior de São Paulo. Os 2 outros cofundadores são engenheiros, também pelo ITA, e hoje a gente está com quase 50 profissionais. Esse número eu nunca tenho muito ao certo, porque a gente está crescendo bastante, a gente cresceu mais de 50%, até mesmo durante a pandemia, então, nos últimos 6 meses. E agora a gente fala sobre, assim, a parte que mais interessa, que todo mundo sabe que o agro é o motor da economia brasileira, assim, é realmente um colosso que é a prova de pandemias, inclusive. Quem está acompanhando o campo sabe que o campo, ele praticamente não sentiu, principalmente quando a gente fala de grãos e de algodão. Só que a gente precisa de insumos no agro. E insumos, ele só vem se alguém comprar esses insumos, e o problema é que o produtor rural, ele não tem liquidez para pagar os insumos no começo da safra, ou seja, ele não tem, digamos assim, o dinheiro para comprar 100% dos insumos logo lá na largada da safra. Por isso que ele se financia tanto. Por isso que existe a piada de que o produtor, ele fica 6 meses no banco e 6 meses no campo. E, todavia, não é todo produtor que vai conseguir crédito no banco. Muitos produtores vão conseguir crédito com revendas, ou com agroindústrias, ou com tradings, justamente em um modelo de crédito comercial, como a gente chama. Só que isso é um problema. Por quê? Porque o negócio da agroindústria, o negócio da revenda e o negócio da trading não é financiar o produtor. Elas financiam o produtor porque precisam, não porque querem, porque esse não é o negócio delas. O negócio delas é vender insumo. O negócio da trading é comprar e vender soja. E, todavia, para conseguir se manter no mercado em que o produtor é tão descapitalizado, eles precisam, factualmente, financiar. E isso é um problema também, porque financiar o agro é muito arriscado. Quando você vai financiar um produtor, você não tem todos os subsídios que um banqueiro tem, por exemplo, na hora de financiar uma empresa na cidade. Você não tem um balanço, porque ele atua como uma pessoa física, você não tem os demonstrativos financeiros,
o imposto de renda dele não vai revelar tudo que tem para revelar, porque ele não quer pagar imposto, e assim fica muito difícil de dar crédito. E por isso, hoje, 80% do mercado de insumos acaba sendo financiado direta ou indiretamente por revendas e agroindústrias. O que a gente faz aqui na Terra Magna? A gente diminui o risco que existe em financiar o agronegócio. E como que a gente faz isso? Trazendo informação. Então, você gerir crédito passa por você saber aquilo que você está financiando. Só um ponto bem importante, tá, gente? Se alguém tiver alguma pergunta, podem só me interromper. Acho que é para todo mundo conseguir tirar mais da conversa. É um tema um pouquinho fora do usual, eu entendo, porque é um tema para fora da porteira. Ou seja, é um tema que diz respeito à comercialização, ao financiamento, a seguros, e talvez não seja muito métier, mas podem me interromper para perguntar, tá? Como que a gente mitiga risco? Mitigar risco, de forma geral, é você saber o que está acontecendo. E para você saber o que está acontecendo, você tem que estar no campo, muitas vezes. O que a gente fez na Terra Magna para mudar esse paradigma foi introduzir o monitoramento, tanto o monitoramento quanto a subscrição do risco via satélite. O que significa isso? Que ao invés de eu perguntar para o produtor quantos hectares você planta, qual a sua produtividade, o que você planta em tal matrícula, eu simplesmente consigo pegar via sistema e consultar historicamente o que ele produziu nas áreas dele. Então, ao invés de simplesmente eu perguntar para ele, eu consigo voltar no tempo, coloquemos assim, usando as imagens de satélites históricas, e verificar, esse produtor ele plantou soja na safra verão de 2019, ele plantou milho na safra anterior, e assim por diante. E a gente, além disso, consegue dizer qual que foi, digamos assim, a produção total dele. Por que isso é importante? Para entender como que aquele produtor ele está gerando fluxo de caixa. Quando você sabe como o produtor está gerando caixa, você sabe muito bem qual é o perfil de risco que ele apresenta. Com isso, você consegue precificar muito bem o risco e, por fim, você consegue dar crédito para ele. Isso a gente faz com os nossos parceiros revendas, agroindústrias, tradings, mas a gente foi um passo além recentemente. Além de gerir o risco para eles, a gente confia tanto no nosso sistema que a gente passou a financiar o produtor por meio do nosso sistema. Então, ao invés de simplesmente eu falar para a revenda, se você quiser financiar aquele produtor, você tem que colocar tal taxa de juros ou exigir tal nível de garantia. A gente falou, revenda, se você colocar essa taxa para o produtor e tiver esse nível de garantias, como o nosso sistema está recomendando, a gente vai comprar essa dívida. Então, o que a gente está fazendo agora, na verdade, é financiando a cadeia de valor, usando a nossa tecnologia, usando a escalabilidade que a tecnologia fornece, justamente para conseguir levar crédito mais justo para o agronegócio. Hoje, o nosso FDIC ele é modesto, ele tem 50 milhões só, que em termos de agro não é muita coisa, e a gente já conseguiu financiar 52 produtores. Qual que é a vantagem dessa operação? A cadeia ganha, porque o produtor ele consegue o financiamento, a revenda ela se preocupa com o business dela, que é vender insumo e não simplesmente financiar insumos, e o mercado de capitais, o investidor, a pessoa que está fornecendo dinheiro para o agro, consegue uma rentabilidade para assumir o risco. Então, como que a tecnologia funciona, né? A gente usa todos os dados que geralmente não são usados para fazer uma análise de crédito. Então, a gente usa monitoramento via satélite, processamento em nuvem, dados governamentais, análise por inteligência artificial, coisas que não constam aí, dados documentais e dados históricos do próprio distribuidor, da própria agroindústria, da própria trading. E qual que é a vantagem disso? Que você não conhece o produtor rural por meio de um documento hoje. Você não consegue fazer isso. Vou pegar o balanço de uma empresa, vou pegar o DRE de uma empresa, o demonstrativo financeiro, e vou fazer um quadro do produtor. Isso não funciona no agro, e é por isso que os bancos não bem conseguem atender o agro. E é justamente nesse sentido que a gente está ajudando toda a cadeia de valor, trazendo clareza para o que está sendo financiado e como ele deve ser precificado. Uma das coisas que assim a gente aprendeu na Terra Magna ao longo desse tempo é que investidor não tem medo de risco. Investidor tem medo de risco não precificado. E é muito difícil precificar risco no agro, e é isso que a gente aprendeu a fazer muito bem. Durante o monitoramento, então, não adianta você só conceder o crédito. Todo mundo que já trabalha, todo mundo que ficou como RTV, ATV de revenda e já financiou um cara
fez uma venda a prazo para um cara um pouquinho mais complicado, sabe que é importante ficar de olho na área do cara, para saber se ele plantou, quando ele plantou, principalmente quando ele começou a colher, e para saber para onde está indo a colheita. Isso tudo a gente faz via satélite. Então, não somente a gente faz essa etapa do pré-plantio, que eu descrevi anteriormente, que é entender historicamente qual que é a capacidade do produtor de gerar caixa, de gerar dinheiro, mas também de acompanhar a safra, para que no final do ciclo a gente consiga ou receber do produtor, ou seja, ele vai lá e paga a conta sem problema, ou, caso necessário, a gente tenha que discutir a lavoura do produtor, ou seja, fazer um arresto. A gente já fez 38 arrestos ao longo da história da Terra Magna. Esse não é um número grande para o número de financiamentos que a gente já teve no nosso sistema, mas a gente percebe que quando você demonstra que você está observando para o produtor rural e quando você seleciona melhor o produtor rural, ao invés de financiar um cara que você sabe que vai dar problema no final da safra, você consegue reduzir muito a sua taxa de dor de cabeça, colocamos assim. E essa aqui é a estrutura da antecipação de recebíveis, que é como a gente compra as dívidas dos nossos clientes, dos distribuidores e agroindústrias, como a gente financia a cadeia de insumos na prática. Não sei se vocês estão familiarizados com o barter, mas o barter é uma operação triangulada entre um distribuidor, uma trading e o produtor, na qual o distribuidor fornece os insumos, o produtor fornece uma CPR, uma cédula de produto rural para o distribuidor, e no final, e a cédula de produto rural, ela corresponde a uma obrigação de entrega de produto, ou seja, o produtor ele se compromete a, no final da safra, entregar aquela produção, para fazer a entrega física, para o distribuidor. O distribuidor, ele, junto com a trading, faz uma operação, junto com a trading e com o produtor, faz uma operação de cessão, ou seja, o distribuidor fala: produtor, entregue isso para a trading, ou seja, pega essa soja, não me entrega, cara, não tem que fazer com uma carga de soja. Entrega isso para a Cargill e a Cargill me paga no seu lugar no final da safra pela entrega dos grãos. Então, essa é a operação com a qual a gente opera. Daí a importância de entender a capacidade de pagamento do produtor, porque a entrega no final, o pagamento, ele é quitado em soja. A trading, ela simplesmente converte esse valor para reais ou dólares para a gente. E o que a gente faz na Terra Magna é trazer a confiança para o investidor que está comprando a dívida do distribuidor. Então, na prática, o que o investidor consegue é um investimento de alta rentabilidade, descorrelacionado do mercado. O que quer dizer descorrelacionado do mercado? De forma geral, quer dizer o seguinte, assim, o aspecto bom é que quando o mercado está caindo, o agro está subindo, e é isso que a gente está vendo agora. E isso só é viável por meio da nossa tecnologia. Por quê? Mercado de capitais e agro existem há muito tempo. Vocês certamente já ouviram falar dos CRAs, os certificados de recebíveis do agronegócio. E qual que é o problema? Os CRAs, eles nunca decolaram porque o investidor ele não sabe o que tem dentro do CRA. Ele não consegue confiar no CRA. E, todavia, a nossa taxa de recuperação de crédito foi de 100% em até 8 meses pós-data de vencimento. Ou seja, se a gente falou para dar dinheiro para o produtor, a gente conseguiu recuperar em até 8 meses pós-data de vencimento. E o investidor, ele vendo isso ao longo desses 3 anos de operação, ele passou a confiar no sistema, passou a demandar isso e passou a colocar dinheiro nas operações que a gente recomenda. Então, isso que a gente faz hoje na Terra Magna. A gente traz segurança, traz crédito para o agronegócio por meio da tecnologia. E acredito que... Perfeito, eu acho que isso é bem importante. Quando eu falo de escalabilidade, e disso que eu quero dizer. Então, a gente está falando de 15 bilhões de reais já avaliados em penhor agrícola, 38 arrestos, então vocês podem ver que 38 arrestos dentro desse volume de carteira não é absolutamente nada, muitas vezes porque demonstrando para o produtor rural que você está alerta, você consegue não judicializar a questão e consegue receber. A gente monitora mais de 22 mil fazendas por semana, e a gente está em diversos municípios por todo o Brasil. Então, big numbers, para vocês poderem entender a vantagem que a tecnologia traz. E aqui estou à disposição para tirar dúvidas que tenham surgido. Boa noite, Bernardo. Eu sou Mirleia, sou tutora do PET.
Queria te parabenizar pela palestra, foi bastante esclarecedora e eu não tenho dúvidas, tá? No mais, a câmera, mais para te agradecer por ter aceitado prontamente o nosso convite. Muito obrigada. Pilar, foi um prazer participar. Muito obrigado pelo convite. Boa noite, Bernardo. Sou o Vitor, sou membro do PET. Eu também venho no mesmo estilo da Mirleia. Eu não conhecia muito bem esse mercado, que existia essa possibilidade, que existia essa tecnologia que era utilizada hoje. Então, eu achei muito interessante sua palestra, me abriu até os olhos para saber que existe muitas outras opções além do que a gente imagina. E eu gostei muito da sua apresentação, queria parabenizar também. Muito obrigado. Gente, assim, eu deixo muita provocação de que hoje o produtor rural ele é assim extraordinário na produção. Dentro da porteira ele é doutor, ele sabe muito bem como extrair até a última gota de produtividade, ele tem o apoio de bons profissionais como vocês. Mas a maior dor, a maior oportunidade hoje do agro brasileiro não está dentro da porteira, está fora. A gente está falando não sobre um ganho de, por exemplo, 5% de produtividade. A gente está falando de uma redução, por exemplo, de 9% de spread na taxa de juros, coisa que se traduz diretamente no lucro do produtor. A gente está falando também de armazenagem estática, a gente está falando de armazenagem silo mesmo, que se o produtor tivesse a capacidade de pegar e segurar a soja por mais tempo, ele não precisaria vender na baixa, não precisaria vender no preço que a trading está oferecendo e conseguiria manter o recurso dele e valorizar esse recurso, melhorando o resultado dele em até 15% no final do ano. Outra coisa que é muito importante, seguro de safra, também fora da porteira. Hoje só 14% give or take da área do Brasil é segurada. Quando a gente compara com 90% da área dos Estados Unidos, a gente entende por que o nosso produtor ele sofre tanto com o clima. Assim, acho que não precisa mencionar a desgraça que aconteceu no Rio Grande do Sul na última safra, a gente colhendo 27, 22 sacos por hectare. E assim, isso que não era El Niño, né? Agora que o El Niño chegou factualmente, provavelmente a situação vai ser mais esperadora ainda. Outra questão também, logística. O nosso grão produzido dentro da porteira, ele é um dos mais baratos do mundo. E, todavia, quando a gente pega e corrige pelo frete, a gente acaba ficando com preço competitivo com os nossos competidores norte-americanos ou argentinos, por exemplo. Então, acho que é muito importante olhar também para fora da porteira, entender quais são as oportunidades por toda a cadeia de valor para realmente conseguir ajudar o nosso agro. Porque não é só de produtividade que o produtor ele vai conseguir melhorar o resultado dele se manter no negócio, mas é também com eficiência operacional, eficiência financeira, seguro e, assim, coisas, às vezes, muito grandes para você conseguir ver como logística e armazenagem estática. Então, só essa provocação no final gostaria de deixar. Acho que é um pouco na contramão do que você geralmente vê, então acho que vale a pena. Bem bacana mesmo. E, Bernardo, aproveitando já, qual foi a principal dificuldade que vocês encontram nessa questão de relação que vocês tentam criar com as empresas, com os donos das fazendas e tal? Vitor, assim, eu acho que no agro, mais do que em qualquer mercado, as relações comerciais elas são ditadas por confiança. Porque se, por exemplo, o produtor ele não receber a semente no momento certo, ele pode perder a safrinha dele. Se, por exemplo, ele receber uma semente ruim, que não germinar apropriadamente, ele pode perder a própria safra. Então, assim, você saber que você pode confiar em quem está fazendo a interface com você é essencial. E no agro, como o produtor ele é muito machucado historicamente, isso é mais verdade do que em qualquer outro mercado. Por que eu falo isso? Porque a gente não trabalha diretamente com o produtor rural. Porque eu sei que a relação de confiança é muito importante, é uma coisa que é construída ao longo de vários anos entre distribuidores, entre revendedores e o produtor, e entre consultores e o produtor. E isso é uma coisa que a gente valoriza e que a gente quer manter. Então, respondendo a sua pergunta, a gente não desenvolve uma relação com o produtor, porque o meu cliente não é o produtor. Eu financio o produtor no final do dia, mas o meu cliente é o revendedor, é a agroindústria, é o consultor que está ali na ponta, fazendo interface com o produtor e cuidando da lavoura como se fosse dele. É verdade, muito claro.
realmente da confiança, acho que é o principal mesmo, ainda mais as empresas mais antigas ou pessoas mais conservadoras, que criar esse vínculo deve ser ainda mais complicado. Mas muito obrigado pela resposta. Gente, assim, muito obrigado pelo convite. Inclusive, tenho uma pessoa aqui que é veterana de vocês, o Kaique Souza, não sei se vocês conhecem, mas se vocês tiverem interesse, a gente está com, inclusive, 6 vagas abertas, especificamente para pessoal que veio que é agrônomo, engenharia agrícola. Então, por favor, se tiverem interesse em entender um pouquinho mais sobre o fora da cadeia, acho que é uma oportunidade legal. Fernando, uma outra pergunta nesse sentido ainda, quais seriam os maiores valores da Terra Magna? Essa é uma excelente pergunta. Inclusive porque a gente passou por essa discussão recentemente. Confiança, e na verdade, quando a gente fala confiança, a gente não está falando somente a confiança entre o produtor e a revenda, ou entre a revenda e a Terra Magna, mas confiança em toda a cadeia de valor. Então, quem já trabalhou assim na ponta mesmo sabe que existe muita desconfiança. Por isso que a confiança ela é tão valorizada quando ela aparece. Então, outra questão, o investidor, ele é muito desconfiado, ele não confia no agro, porque ele também já se machucou muito. Pegou e, por exemplo, não sei se vocês acompanham, mas assim, investidor que pegou e tomou uma posição muito grande em açúcar e etanol, em cana, em resumo, alguns anos, era para bombar e acabou se machucando assim, a ponto de muita gente não conseguir se recuperar. E reforçando, assim, o que a gente está fazendo é reconstruindo pontes. A gente está construindo a confiança do investidor de volta com o agro, do investidor com a revenda e, assim, colaborando para a revenda poder confiar no produtor, porque no final do dia, uma revenda de insumos tem uma margem de 1%. Se ela toma um calote, ela tem que vender 100 vezes mais para conseguir compensar aquele calote. Então, é uma coisa que machuca. Outra coisa que a gente valoriza, assim, sobremaneira, transparência, mas é uma transparência que talvez cause desconforto para algumas pessoas, mas é uma transparência radical. Então, se alguém tem um desempenho inferior ao esperado, ela vai ouvir isso na Terra Magna assim, muito claramente, de forma alguma vai ser grosseiro, mas vai ser muito claro. E se você for uma pessoa extraordinária que está overperforming, você vai crescer muito rápido. Eu cito o exemplo de uma analista que entrou, acredito que em outubro do ano passado, e em março desse ano ela já era head do back office. Então, assim, é uma pessoa que se destacou extraordinariamente e conseguiu crescer muito rápido na empresa. Vamos lá. Confiança, transparência, resiliência. Porque quem está no agro precisa de resiliência. Assim, não é trivial você conseguir operar no agro. Acho que quando você está... Assim, quando você pega a sua primeira execução, você consegue entender por que tem muita gente que simplesmente não quer financiar o agro. Então, assim, é uma situação desagradável para todas as partes, porque quando isso acontece é porque a confiança e a transparência falharam. Então, o produtor, ele não entendeu que a gente é parceiro dele, que a gente está trazendo financiamento para ele, e, na verdade, ele tentou, assim, por um ganho de curtíssimo prazo, acabar prejudicando o parceiro. Isso é uma coisa que a gente não tolera. E na linha de transparência, isso é uma regra claríssima para todos os nossos parceiros. Uma vez que a gente colocou o dinheiro em você, a gente confia em você, a gente espera a transparência de você, e todavia, assim, se, por exemplo, eu sentir que eu não vou receber, eu não tenho medo de discutir. Então, faz parte do negócio. Obrigada. Pessoal, existem mais algumas dúvidas? Existem dúvidas? Lembrando que tem o formulário que já foi liberado, que deve ter presença quanto a essa palestra. Então, só será emitido o certificado quem preencheu o formulário, além de estar inscrito pelo SIG no eventos 24ª Seminário. Então, só relembrando vocês.
Bernardo, boa noite. Boa noite. Você disse que o grão da gente, do Brasil, costuma ser mais barato. A gente perde muito no transporte, no escoamento, né? E o Brasil tem uma grande deficiência nas modais de transporte, realmente. Você sabe dizer se tem algo sendo feito em relação a isso? A gente tem algumas iniciativas, excelente pergunta, tá, Danilo? Eu acho que assim, tem coisas que você consegue resolver assim, paulatinamente, como, por exemplo, o seguro, como, por exemplo, a armazenagem estática, como, por exemplo, o financiamento. A gente chama eles carinhosamente, essas 4 questões que eu mencionei, de os 4 cavaleiros do apocalipse do agro aqui na empresa, inclusive. Tem coisas sendo feitas, Danilo, assim, acho que o ferrogrão é um exemplo claro disso, mas essa é uma política que deveria ser, pelo menos, de Estado. E, todavia, a gente não vê uma iniciativa muito enérgica nesse sentido para realmente poder escoar apropriadamente o Centro-Oeste. Não vejo isso de uma forma muito animadora, para ser honesto. Então, assim, eu vejo boas iniciativas no financiamento, por exemplo, a Terra Magna, para quem estiver interessado, mas, além disso, no seguro também há boas iniciativas, a armazenagem estática começando também, mas logística, as únicas iniciativas que eu vejo, feliz ou infelizmente, são das tradings, que são empresas essenciais para a formação de mercado no agro, mas que, todavia, acabam se beneficiando da desinformação do produtor rural. Entendi. Muito obrigado. Infelizmente, o governo federal acaba pecando muito nisso, né? Digo, em relação ao investimento nas modalidades de transporte. Sim, sim. Assim, a gente tem outras opções, assim, poderia ter uma substituição, um aumento de hidrovias, poderia também ter, acho que todo mundo aprende na escola que ferrovias são boas, todavia a gente não consegue fazer as ferrovias, e o ferrogrão, aparentemente, ele vai ser embargado durante um certo período. Assim, acho que a gente pode focar nas outras 3 questões, enquanto a questão da logística, ela parece um pouquinho longe de se resolver. E é importante também a gente lembrar que, no final do dia, é um mercado de price taking. Então, ou seja, o nosso produtor, ele vai tão mais produzir caixa, colocamos assim, quanto mais eficiente ele for. E, todavia, se a logística não for eficiente, isso não sai da trade, isso sai do produtor, obviamente. A mesma coisa acontece com financiamento e com seguro de safra. Se o financiamento é caro, isso não sai do tomador do grão, isso sai do produtor rural, e assim por diante. E hoje a gente tem um cenário muito, muito positivo no Brasil, assim, extraordinariamente positivo, que é a desvalorização do câmbio. Isso, assim, o produtor rural nunca, arrisco dizer que ele nunca fez tanto dinheiro, talvez em 2012 tenha feito tanto. Só que, assim, é commodity, então a bonança passa. Então, esse monte de custo, esse monte de soja que está subindo agora, eu, inclusive, fiquei surpreso. Tive um contrato de compra e venda que foi travado a R$170 por saca. Eu até brinquei que o raio da soja está pior do que criptomoeda. E, assim, todavia, o produtor, ele esquece que vai vir o momento das vacas magras também. Esquece também que o seguro é importante por esse motivo. A trava de preço é importante por esse motivo. Você fazer um hedge decente é importante por esse motivo. E, assim, a competição hoje ela está muito atrás. Quando a gente fala de competição, eu estou falando de Estados Unidos e Argentina, de forma geral. Estados Unidos, a cada ano que passa, parece que uma desgraça diferente se abate sobre eles. E na Argentina, não muito diferente, mas uma desgraça de natureza alternativa. Então, qual que é a questão? Que hoje a gente está nadando de braçada. A gente tem um comprador infinito, que é a China, a gente tem competidores que não estão dando conta, então a gente está indo muito bem. Mas a competição vai chegar. A área plantada na África já está aumentando, no leste europeu também está aumentando. Eventualmente, potencialmente, os Estados Unidos vão voltar a ser um competidor sério no mercado internacional. Então, é bom que assim, a gente consiga profissionalizar antes de esse momento de vacas magras chegar. Gente, muito obrigado. Acho que eu estou tomando tempo do outro palestrante. Não, imagina, você está dentro do tempo. Se alguém mais tem alguma dúvida, podem ficar à vontade.
Bernardo, você está dentro do tempo, tá? Pessoas que entraram agora, eu gostaria que você repetisse quais são os benefícios do crédito rural, por favor. Assim, quando a gente fala de crédito, gente, né, para quem está atrasado, a gente não está falando assim de um número, a gente está falando de uma coisa material que é o que permite que o produtor financie os seus insumos. Então, quem já trabalhou na ponta sabe que, por exemplo, vou vender um defensivo, vou vender até mesmo um fertilizante, muitas vezes. Você vai vender no prazo. Você vai acabar vendendo assim para receber no final da safra. E o desafio disso é que para você conceder crédito, para você permitir receber depois, você precisa confiar na pessoa. E confiar passa por saber que aquele produtor ele vai pagar, você tem indícios de que ele vai pagar. O que Terra Magna faz são duas coisas. A gente traz clareza para o financiador, colocamos assim, que quer fazer uma venda a prazo ou financiar o agro de uma forma ou de outra. E isso passa para você saber o que está acontecendo no campo. A nossa tecnologia permite fazer isso. Tanto historicamente, ou seja, saber o que o produtor ele fez naquela área historicamente, quanto também ao longo da safra. Uma vez que a gente passou a confiar muito no nosso sistema e os nossos parceiros também, a gente desenvolveu uma outra frente de trabalho que é, além de ajudar os financiadores do agro, tais como revendas, agroindústrias e tradings, a financiarem o agro, a fazerem vendas a prazo, a gente passou também a comprar as dívidas desses players. Então, uma revenda tem como negócio principal, deveria ter, vender insumos à vista, não financiar insumos. E o que a gente faz com Terra Magna é pagar a revenda à vista e receber do produtor no final da safra. Por que isso é bom para a revenda ou para a agroindústria? Porque ela recebe à vista, ela sai do risco de crédito, do risco de safra, daquela venda a prazo, e isso é bom para o produtor porque ele consegue o financiamento para conseguir girar a safra. E isso é bom, por fim, para o produtor rural, para o investidor também, que consegue uma rentabilidade em um cenário em que a Selic está 2%. Então, não sei se vocês estão tendo problema para achar bons investimentos para fazer. No meu tempo de faculdade eu era duro, então não tinha esse problema, bons problemas para esse terem. E, assim, hoje as rentabilidades do mercado estão muito abaixo do que factualmente estavam há 3, 4 anos atrás. E é um desafio você encontrar boas rentabilidades. Muito obrigada. Bernardo, só uma pergunta. Como que a Terra Magna lida com um possível risco que envolva uma condição climática, por exemplo? Porque, como você disse, vocês fazem as análises via geoprocessamento, né? Mas e com relação às condições climáticas? É através dos seguros de produção? Como é que funciona esse risco? A gente tem duas opções, assim, vamos lá. Falando do sistema, quando a gente vê, por exemplo, uma região Rio Grande do Sul, a gente sugere uma taxa de juros maior por padrão, porque a gente sabe que eventualmente vai vir uma quebra. Assim, a gauchada é muito corajosa, como eu falei, resiliência é importante para operar no agro, só que todavia você tem que precificar esse risco. Além disso, Estácio, agora quando a gente fala da parte da antecipação de recebíveis, a gente trabalha com seguro de safra, ao critério do produtor. Caso o produtor ele não queira contratar o seguro, a gente cobra o prêmio. Então, assim, isso vai embutido dentro da taxa de financiamento dele, sem a menor dúvida, porque, no final das contas, ninguém quer ter uma quebra de safra. E uma vez que, nem o produtor, nem o financiador, e uma vez que aconteça uma quebra, se a quebra ela é abaixo do custo de produção dele, a gente não cobra, a gente rola. Então, assim, a nossa preocupação aqui é sempre estar coberto do ponto de vista climático com o seguro, e depois eu me resolvo com o seguro. Se o seguro ele decidir não pagar o sinistro, é meu problema, não é problema do produtor. E, por outro lado, eu também quero estar protegido do risco de crédito. Então, se, por exemplo, isso acontece muito, tá? Vamos dizer o seguinte, o custo de produção ficou em 25 sacas, só para usar um número redondinho, 30 sacas para usar um número redondo, e ele produziu 32.
a chance de eu sofrer uma inadimplência é significativa. Então, assim, o produtor ele dificilmente ele vai decidir pagar o credor caso ele tenha produzido só 32 sacas. E, nesse caso, a gente cobra. Então, assim, se for abaixo de 30, abaixo do custo, a gente não cobra, a gente rola a dívida, renegocia, só que se for acima, eu quero receber. Entendido, obrigado. Mas, assim, sendo muito honesto, tá, Estácio? Isso nunca aconteceu com a gente. Então, assim, isso eu estou falando para vocês como a gente pensa, o que a gente faria no caso, mas a gente nunca teve problema para receber seguro, ponto número 1. E como a gente não financiou ninguém no Rio Grande do Sul no ano passado, a gente nunca teve uma quebra abaixo do custo de produção. Então, assim, graças a Deus. Bernardo, só esclarecendo, quando você fala trabalhar na ponta, você está se referindo a trabalhar diretamente com o produtor, é isso? Isso, o pessoal que, por exemplo, pegou e trabalhou em revenda fazendo como o RTV ou ATV. Então, o pessoal que realmente teve que desenvolver um relacionamento com o produtor rural. É isso que eu me refiro. Ou mesmo, às vezes, RTV de indústria, mas é uma pegada diferente. Entendi, obrigada. Uma boa pergunta. Obrigado, Glória. Eu não sou do agro, eu fui milico durante 4 anos e, todavia, um dos meus sócios, ele é filho de produtor rural. E ele comentou que, assim, era um problema isso, só que nunca abordou muito a fundo. E, assim, eu estava querendo sair da Força Aérea porque era um momento muito difícil para o Brasil, então eu tinha alguns projetos que envolviam a segurança e a integridade física de pessoas que estavam subfinanciados, digamos assim, pela crise que o Brasil viveu em 16, 17. E, na prática, eu queria sair e eles me fizeram a provocação. Será que você conseguiria nos ajudar nisso? E eu topei o desafio justamente por conta do meu background em fazer processamento de imagem, tanto orbital, tanto de satélite, quanto aerotransportada. Então, foi muito... Olhando para trás, foi muito assim, nossa, parece uma boa oportunidade, não temos certeza, vamos fazer acontecer. Então foi assim, Glória. Geralmente tem um estalo genial, uma ideia assim, nossa, estava tomando café no Starbucks e apareceu essa ideia, mas não teve nada assim. Foi só sangue, suor e lágrimas, e trabalho. Eu só vou ler a pergunta da Glória, porque está sendo gravada. Glória tinha perguntado como surgiu a iniciativa de montar a empresa. Para quem assistir depois aí sabe o que foi perguntado. Ainda por ver, Glória, ainda por ver. Mas obrigado pela observação. Para quem tiver curiosidade e quiser investir nos nossos veículos, e tiver reforçando a grana, porque, de novo, na faculdade eu não tinha, a gente fez a primeira operação de equity crowdfunding do Brasil para insumos para o produtor rural. Então, é uma operação acessível para todo mundo. Quem quiser acessar, por exemplo, eu quero pegar e ajudar a financiar o agro e ter um retorno razoavelmente atraente dentro do cenário de Selic a 2%, a gente deve colocar mais 20 bilhões de financiamento na rua nessa estrutura agora para a safrinha. Então, fica a ideia. Maria, uma pergunta, assim, o perfil de empresa para qual vocês vão depois, qual que é, assim, de forma geral? Ô, Bernardo, o curso de engenharia agrícola, aqui a gente não abriu a palestra
para engenheiros agrícolas, tá? Mas eu vou falar porque a semana trata de engenharia agrícola, né? Então, o curso é bem abrangente, então a gente pode trabalhar em diversas áreas, tá? Máquinas, construções, a parte também de geoprocessamento, então isso pode variar bastante. Então, você tá abrindo bastante o leque para essa proposta, meninos, futuramente. Tá? Obrigada novamente. Ótimo. Assim, é interessante isso, porque ter diversidade de opções é sempre muito bom. Então, perguntei porque não é todo mundo que se interessa por fora da porteira. Eu vejo muita gente interessada dentro da porteira, tá junto da lavoura, tá junto do pé de soja. Então, não é exatamente assim a pegada da Terra Magna, mas só lendo para todos a pergunta da Giovana. Muito obrigado, Giovana. Qual conselho eu daria para quem se interessa em ingressar nessa área? Fazer um estágio ou procurar um trainee em um banco de investimentos, como, por exemplo, o ABC, como, por exemplo, tem o Decoval também, mas o BBA, o BBI, o Itaú, o Bradesco, no caso, só são nomes diferentes para o partido atacado. Trabalhar também junto com tradings e agroindústrias na parte de controladoria, na parte de crédito, na parte de finanças, porque isso abre olhos para todo o maquinário que existe por trás do funcionamento da cadeia de valor. E aí você começa a observar que, assim, tem muita coisa que precisa acontecer para aquela semente chegar para aquele produtor, para aquele adubo chegar para aquele produtor, para aquele defensivo chegar, para aquela soja sair e poder chegar de alguma forma, sendo proteína animal ou não, no nosso prato. Então, ter essa noção de toda essa sequência é muito legal. Outra coisa, essa vai parecer clichê, né? Mas assim, não parem de estudar e estudem coisas além daquilo que é obviamente ofertado. Então, eu falando como engenheiro de micro-ondas, colocamos assim, eu tinha muito interesse por comunicação e radar e acabei me especializando nessa área por fora da faculdade, inclusive. Obrigado, Elisa. Já vou ler a sua pergunta. Outra questão é se começar a se interessar um pouquinho pela parte de administração de empresas também. Assim, questão de balanço, DRE, que são coisas que acabam entrando na análise e são, assim, digamos, habilidades que são úteis ao longo de toda a sua vida, sendo você um administrador, sendo você um gestor de crédito, um gestor de portfólio, e é uma coisa que dificilmente vai se perder. Inclusive, se você começar o seu próprio negócio, vai ser útil. E, por fim, se, assim, realmente fez um estágio, deu uma olhada por fora, se interessou na área, e quando eu falo em estágio, não estou falando só de banco, bem, reforçando isso, estou falando também na parte de crédito de uma agroindústria ou de uma trading, de operações estruturadas dessas empresas, ou mesmo uma securitizadora ou um fundo. Fundo também é uma boa, os fundos estão crescendo muito no agro, não só o nosso, então, assim, nesse sentido a gente não é o único no agro, tem outros fundos crescendo também. Realmente buscar uma pós-graduação em finanças, isso vai ajudar bastante. Então, seja uma pós-graduação ou um MBA, porque, assim, o que eu vejo muito é o pessoal de banco sem a menor noção do que está acontecendo no campo e querendo financiar. E aí se machuca bastante. Um dos nossos investidores na Terra Magna é um banqueiro que uma vez perdeu 18 milhões em financiamento no campo. Aí eu falei, por isso que você quer investir na gente, né, cara? Assim, porque realmente você viu uma oportunidade de se redimir. E isso acontece. Outro caso, assim, ridículo que aconteceu, uma grande agroquímica que foi discutir uma lavoura de algodão, acho que eram 1.500 hectares de algodão, e quando ele chegou lá tinha só pastagem. Então, assim, não fazia ideia para onde tinha ido o recurso, o cara sumiu, tinha financiado tudo isso e, no final, não teve eficácia nenhuma, foi lançado a zero. Então, juntar uma pós-graduação em finanças com o conhecimento que vocês têm do campo, torna vocês um profissional extraordinário. Deixa eu ver as outras aqui. A Elisa
perguntou quais são os pré-requisitos que o pessoal busca na hora de contratar um estagiário. Assim, eles vão querer saber se você teve experiência prévia com operações de barter, se você tem noções de CPR, CDCA, CDAWA, se você tem noção, assim, se você tem noção do que é, por exemplo, uma taxa de juros, uma venda a prazo, uma taxa implícita. Então, são esses aspectos financeiros que eu sugeri que vocês buscassem por fora. E, além disso, naturalmente, se vocês sabem como que se soja dá em árvore. Acho que esse é um bom critério para diferenciar vocês dos banqueiros. A Glória perguntou se a gente diria que o mercado de investimento na agricultura é meio instável, pelo fato de existir a possibilidade de dar errado durante o plantio, ou a colheita, ou o transporte. Eu acredito que não seja instável, Glória, porque quando a gente fala de agro, a gente está falando de, assim, sendo muito franco, de heróis e heroínas que conseguiram abrir o cerrado na faca e nos dentes na década de 70, quando o Brasil era um importador de alimentos. A gente recebia socorro alimentar do mundo e hoje a gente alimenta o mundo. Então, eu não diria que é instável. Eu diria que a gente, como estruturador de produtos financeiros para o agro, tem que saber lidar com essa instabilidade que é intrínseca da atividade. Então, se o produtor ele continua plantando, é porque realmente dá equity, realmente dá dinheiro. E a gente precisa fazer a engenharia financeira para conseguir gerar um resultado líquido para o investidor na ponta. E é isso que a gente tem feito aqui na empresa, é isso que a gente vai continuar fazendo. Tentando tanto proteger o produtor, trazendo um financiamento mais justo, mais barato para ele, e protegendo também o investidor, que é a outra ponta de cuja confiança a gente precisa para poder financiar o produtor. Porque no final eu não tenho, por exemplo, 50 milhões, 1 bilhão, ou mesmo 50 milhões no nosso FDIC hoje para poder financiar o agro. Mas o bolso do poupador, o bolso do investidor tem. E é isso que a gente está construindo. Uma ponte segura entre o mercado de capitais e o agro. Obrigado, Glória. Alguém tem mais dúvidas? Bom, se não há mais dúvidas, agradecer ao Bernardo pela grandiosa apresentação, trazer tanto conhecimento, nos enriquecer ainda mais e dar essa liberdade para que você possa fazer as considerações finais aí. Assim, eu sou, como eu falei, apaixonado hoje pelo agro. Foi uma paixão meio tarde na vida, mas acabou se desenvolvendo. Que bom que chegou, desde que tarde. E hoje, só reforçando aquilo que eu falei um pouquinho antes, a maior dor do agro não está dentro da porteira, não está dentro do, assim, no produtor rural. Ela é sentida pelo produtor rural, mas não é alguma coisa que o produtor rural ele vai resolver sozinho. E a gente precisa de profissionais novos, com energia. Eu detesto essa expressão, mas com sangue nos olhos, colocando assim, porque é muito difícil você mudar estruturas já estabelecidas. Então, é muito difícil você pegar e mudar algo que tem uma inércia tão grande como um mercado, por exemplo, como de insumos, que vale 180 bilhões de reais. Não é trivial você conseguir mexer nesse mercado. E todavia a gente precisa, e todavia o agro precisa, e todavia o Brasil precisa. E o que a gente está fazendo é justamente isso. Eu espero que profissionais como vocês possam fazer isso dentro e fora, mas principalmente fora da porteira, trazendo a infraestrutura, a superestrutura que o agro precisa. Seja na logística, como eu comentei, que é realmente um projeto de Estado, seja na parte de seguro, seja no financiamento, seja na armazenagem. Esses são os grandes problemas que o agro vai ter que resolver se ele quiser continuar competitivo pelos próximos 30, 40 anos, quando vocês ainda vão estar trabalhando. Então, é uma preocupação para ter desde hoje. Acho que a gente não pode sacrificar o longo prazo pelo curto prazo, por simplesmente uma operação de arbitragem de uma trade ou um spread maior que um banco consegue enfiar em um produtor rural. Não. A gente tem que trabalhar para conseguir tornar a cadeia de valor mais eficiente, porque toda ela ganha.
acaba o ganho fácil.